42% dos brasileiros já sofreram com o golpe do Pix. Gente, todo dia você vê uma notícia, golpe do Pix de tal jeito, golpe do Pix de outro jeito. Se você é advogado, deve saber que tem golpe do Pix na advocacia, no processo jurídico, que entra em contato com o cliente e fala, tem que pagar tanto para liberar o valor, e daí vai lá e teu cliente paga e libera o valor. Não libera não, porque pagou uma fraude. Então esse assunto que eu vou trazer hoje, essa ação, que é a ação do golpe do Pix, a indenização, restituição dos valores do golpe do Pix, ela tá em alta no Brasil, porque as fraudes estão muito em alta. E o banco, ele tem uma responsabilidade, que ele quer negar no primeiro momento, mas que ele tem, e você vai ver qual é essa responsabilidade nos casos concretos que eu te trouxer nesse vídeo. Então, qual que é a base dessa ação, que é a ação do golpe do Pix, restituição dos valores, a indenização por danos morais? A base dela vem de uma série de normas legais que dizem que o banco tem responsabilidade sobre as contas que ele abre. Ele não tem uma pequena responsabilidade, ele tem uma grande responsabilidade de segurança. Então, quando você vai lá, faz um Pix para alguém e o banco não sabe quem que é essa pessoa, não consegue rastrear, essa conta foi aberta de maneira falsa, o banco, ele tem uma culpa, a culpa de ter deixado uma conta falsa acontecer, ter sido criada e receber dinheiro. Então, quando você começa a falar, poxa, mas que direito que eu tenho? Porque eu fiz um Pix para alguém aleatório. O que o banco tem a ver com isso? O banco tem tudo a ver. Porque se ele fosse diligente na abertura das contas, não teria essa fraude. Porque seria rastreável e você saberia exatamente para quem você está transferindo e essa pessoa poderia ser imputada por isso. Essa falta de rastreabilidade por conta de contas falsas que coloca a culpa no banco e te dá o direito de ter reavido o dinheiro do Pix e muitas vezes com dano moral e em alguns outros casos com repetição de indébito. Quem vai ser o cliente dessa ação? Todo mundo que sofreu um golpe do Pix, qualquer tipo de golpe do Pix, e que você não tem essa rastreabilidade, você tem a falta do dever do banco com a segurança das contas que ele está abrindo. Inclusive, essa é uma ação que você precisa conhecer aí no teu escritório, seja para fazer ou seja para indicar, porque tem um alto volume de golpes do Pix que envolvem serviços jurídicos. Então, como lá no processo, ele não corre, a maior parte dos processos não corre em segredo de justiça, e tem vários dados do seu cliente, vários dados de quem entrou com a ação, os ladrões, os golpistas vão lá, pegam esses dados, veem, é o advogado dessa ação, é tal advogado, esses são os dados do cliente, fazem um enriquecimento de dados, quer dizer, através do que eles já têm ali, eles vão buscar outras informações, como telefone, e-mail, às vezes nomes de parentes, e cruzam essas informações e entram em contato com o teu cliente, com uma logo do teu escritório, vão lá no teu Instagram ou no teu WhatsApp mesmo, puxam a logo, roubam a logo e entram, olha, aqui é o doutor tal, do escritório tal, aquele teu processo que está rodando, ele chegou numa fase que você vai receber os valores e agora, para liberar esse valor, você tem que me depositar tanto, 2 mil, 3 mil, já vi casos de cliente depositando 60 mil reais, perdendo 60 mil reais com o golpe do Pix. E vai lá o teu cliente tendo todas as informações e pensa, poxa, só pode ser verdade isso. Eu tenho um processo, meu advogado é esse advogado, a logo é essa logo, então eu vou depositar. Ele vai lá e deposita o valor e cai num dos tipos de golpe do Pix. Então, considerando que esse contexto ele está acontecendo com uma certa frequência no Brasil, se você advoga, você precisa conhecer sobre essa ação ou para orientar teu cliente a procurar um profissional que vai resolver ou para você resolver para ele. E o que você vai pedir nessa ação? Você vai pedir a restituição do valor, a restituição em dobro desse valor e, em muitos casos, a aplicação de danos morais que está sendo concedido, sim, em vários tribunais. Para entrar com a ação, eu recomendo sempre você ter o boletim de ocorrência, ter o registro das transferências e ter os documentos básicos de qualquer ação, que é a procuração, comprovante de endereço do teu cliente e contrato de honorários. É bem importante você documentar ao máximo. Se tiver conversa no WhatsApp pedindo Pix, coloca a conversa no WhatsApp. Se tiver o extrato, coloca o extrato. O extrato você vai ter que ter, você vai ter que provar quanto que teu cliente pagou, quanto que ele transferiu. Se tiver boletim de ocorrência, oriente seu cliente a fazer boletim de ocorrência, anexe, junte o boletim de ocorrência ao processo. Vou trazer um caso prático aqui
que correu em justiça e foi procedente, para você ter uma noção geral de como funciona esse processo. Nesse caso, a autora teve uma amiga com a conta do Instagram violada, e nesse Instagram apareceu um stories vendendo o celular dela no Pix por R$3.000. Ela pensou, esse é o stories da minha amiga, eu conheço minha amiga, deixa eu mandar mensagem para ela, ver qual que é o celular, ver se tá tudo certinho e vou comprar o celular. Então ela começou a conversar pelo Instagram, pelo direct, pediu o Pix, fez o Pix de metade do valor do celular, R$1.500, e depois que fez o Pix, não vinha mais mensagem. Ela começou a ficar desconfiada. E aí, o que tá acontecendo? Foi lá, começou a conversar com a amiga, mandou mensagem no WhatsApp e descobriu que não era amiga, tinha sido hackeado a conta do Instagram da amiga. No mesmo momento que ela descobriu, ela entrou em contato com o banco dela, pedindo o bloqueio desses valores. O banco disse, não posso fazer nada, quem pode bloquear é o outro banco. Ela tentou entrar em contato com outro banco disse que não podia fazer nada, e ela ficou a ver navios, então esse dinheiro foi perdido. Com base nisso, ela foi conversar com um advogado, ainda bem que ela era consciente e foi atrás do advogado, tem gente que só deixa morrer, e o advogado entrou com essa ação que eu vou mostrar para vocês. Os pedidos principais foram feitos, foi justiça gratuita, restituição em dobro do valor do Pix, danos morais em R$8.500, pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios fixados em 20%. Essa ação, ela primeiro foi improcedente na sentença. O juiz disse, culpa concorrente da autora. Então, se a autora foi lá, não viu que o dado do Pix era para outra pessoa, não viu que não tinha celular, é ela que transferiu por livre e espontânea vontade, então não tem direito a nada. É basicamente isso que a sentença é revoltante, né? Tipo, ela que não viu que era fraudada a conta do Instagram e que não era amiga dela, que era um stories fraudulento aquele. Foi recorrido e o acórdão ele veio muito mais decente, né? A decisão do acórdão disse, na verdade, o banco que abriu a conta não agiu com cautela. E o banco que abriu a conta do fraudador devia verificar se aquela é uma pessoa real, se não é, fazer todas as verificações para só abrir conta para pessoas reais. Então, na verdade, falta um dever de cuidado que é normatizado, não é qualquer dever de cuidado aleatório, não. Temos normas que regulam isso e que deixaram de ser cumpridas pelo banco. Então ele aponta aqui a violação do artigo 39, 88 e 89 do regulamento PIX e a aplicação da súmula 479 do STJ. Com isso, o ressarcimento dos danos morais no valor de R$1.500 e indenização por danos morais no valor de R$8.000. Você abre aqui o cálculo jurídico para fazer essa conta, então você coloca lá R$1.500 e R$8.000 desde a data do acordo, adiciona os honorários sucumbenciais fixados em 15% no acordo, você vê que é uma ação total de R$15.000, R$2.000 de honorários sucumbência, e se você cobrou, por exemplo, 20% nessa ação, é mais R$3.000 de honorários contratuais, uma ação de R$5.000, vindo de um Pix de R$1.500 que foi feito por uma via fraudulenta, por um golpe do Pix. Então, o que esse acórdão ele utilizou para fundamentar, que é importante você conhecer, para você poder orientar teu cliente e instruir suas petições. Se você estiver lá dentro, se for um assinante do cálculo jurídico, você vai ver que tem modelo de petição sobre isso lá dentro, e a gente faz cursos periódicos desse e vários assuntos bancários dentro do cálculo jurídico. Ele utilizou o artigo 2º e 4º da Resolução 4.753 de 2019 do Bacen, que fala o seguinte: as instituições referidas no artigo 1º para fins de abertura de conta de depósitos devem adotar procedimentos e controles que permitam verificar e validar a identidade e a qualificação dos titulares da conta. Significa que se você faz um Pix para alguém, aquela pessoa tem que existir, tem que ser validado e ela tem que poder ser imputado de qualquer coisa, qualquer crime, qualquer fraude que ela esteja cometendo. Se você já não consegue localizar a pessoa para quem você fez um Pix, ou se não é a pessoa que efetivamente recebeu, o banco com certeza já tem um problema, porque ele não passou por esse processo de verificação e ele não respeitou, então, essa resolução. Além disso, o STJ tem a súmula 479, que diz: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Significa que a responsabilidade é diretamente imputada, diretamente presumida nesses casos em que existe fraude no âmbito de operações bancárias, e Pix é uma operação bancária. Além disso, o artigo 88 e 89 do regulamento do Pix diz o seguinte, lá no 89, diz que os bancos devem adotar mecanismos robustos para garantir a segurança do processo de autenticação dos usuários pagadores
e de identificação dos usuários recebedores. Perceba que tudo isso não foi cumprido pelo banco que recebeu o dinheiro no caso em questão. E ainda tem a circular 3681 de 2013, que diz que para os efeitos da circular define-se risco operacional, possibilidade de ocorrência de perdas resultantes dos seguintes eventos, a linha B, falhas na identificação e autentificação do usuário final. Então, toda a fundamentação dessa ação é uma fundamentação muito robusta. Ela tem diversas previsões que obrigam e que deveriam fazer o banco tomar muito cuidado com quem ele abre conta e validar se aquela pessoa realmente existe, se é realmente aquela pessoa. Quando ele falha nisso e existe um golpe do Pix, ele tem responsabilidade sobre o dinheiro enviado àquela conta e deve ressarcir e muitas vezes pagar dano moral e algumas vezes ressarcir em dobro esse dinheiro. Esse é um processo que ele tende a demorar um pouco, normalmente ele passa de 1 ano. Quanto aos honorários desse processo, eu recomendo você cobrar tanto no início quanto no êxito. É normal esse processo, como no caso que eu apresentei para você, ele ter recurso, ir para acórdão, às vezes demora 1, 2, 3 anos. Então você vai trabalhar 1, 2, 3 anos até efetivamente ver o resultado para o teu cliente e o resultado para você. Por isso eu recomendo cobrar ali no mínimo 2, 3 mil reais para iniciar a ação. Às vezes teu escritório ele tem um porte maior e movimentações maiores, eu começaria cobrando mais então. E um percentual do êxito, fixando ali no mínimo 20% do êxito da ação. No caso em questão, se a gente tivesse cobrado 2 mil reais de entrada mais 20% do êxito, a gente estaria falando de uma ação de 3.600 reais de honorários para o seu escritório de advocacia. Se a gente pega alguns casos que o golpe é em cima de 10 mil reais, de 20 mil reais, obviamente o valor que você vai receber aumenta. Uma estratégia que alguns escritórios adotam é estabelecer um valor mínimo de golpe para entrar com a ação, já desconsiderando que existe uma eventual possibilidade de danos morais que nem sempre se concretiza. Então, alguns escritórios determinam 2 mil reais, 3 mil reais como parâmetro mínimo de entrada para essa ação. Pode ser que você queira adotar essa estratégia também e os casos que forem inferior a isso, encaminhar quando fizer sentido e preencher os requisitos para a Defensoria Pública. Mas se você resolve atuar com essa ação, tem 2 erros que você não pode cometer. O primeiro erro é não pedir dano moral. Isso porque em muitos casos o dano moral ele vai ser deferido e você pode majorar muito o valor da ação, como no caso que eu te apresentei, que era 1.500 o Pix, mas o dano moral foi fixado em 8 mil reais. E o segundo erro é apresentar provas frágeis, é não deixar robusta toda a parte probatória. Então você precisa mostrar que o teu cliente caiu num golpe. Não adianta você só chegar lá com o extrato do Pix, ele depositou 3 mil reais ali. Não, você precisa mostrar o histórico da conversa, do WhatsApp, do direct, do e-mail, que levou o golpe a acontecer. Construir toda a parte probatória, toda a parte de fatos bem estruturada para demonstrar que houve um golpe. Porque como você está dizendo que foi um valor indevidamente transferido de uma conta que ele nem sabia, com um propósito que ele achava que era outro, você precisa demonstrar que isso de fato aconteceu. Porque se não existe essa demonstração e a responsabilidade de demonstrar é sua, você pode perder a ação só por falta de uma boa instrução processual. Se você gostou desse vídeo, acompanhe o canal que nós estamos mostrando oportunidades jurídicas em diversas áreas do direito, trazendo ações em alta e com grande potencial de sucesso. No direito tributário, previdenciário, trabalhista, penal, civil, família, todas as áreas do direito nós estamos pegando as melhores ações e mostrando aqui como ela funciona e como que você pode atuar nela. Agora deixe o seu curtir aqui no vídeo, se inscreva no canal para continuar acompanhando os vídeos que nós vamos lançar. Abraço, até mais!